Dia. Vamos orar para nós darmos início à nossa escola bíblica dominical de hoje. Pai querido Deus Santo, uma vez mais nessa manhã, diante da sua presença, te glorificamos, bendizemos o teu santo nome, reconhecemos, Pai, que tu és Deus nos céus e também na terra. É esse Deus que nós estamos aqui reunidos com o intuito de adorarmos, de poder exaltar o teu santo nome. Senhor, tome a primazia, tome os primeiros assentos. Senhor, fale conosco. O Senhor tenha total liberdade em nosso meio para ministrar em nossos corações. Os corações estejam abertos, Pai amado, para aprendermos um pouco mais acerca da tua palavra. Em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Meus queridos, nós estamos estudando a nossa escola bíblica dominical a respeito do livro Lutando contra Satanás. Nós estamos na segunda parte. Para recapitular, nas nossas primeiras aulas, na primeira parte, nós aprendemos conhecendo o inimigo, personalidade e a história de Satanás. Nessa primeira parte, nós dividimos em duas, que era Satanás na Bíblia, e a segunda parte, que era Satanás na história da igreja e no futuro. Agora nós já estamos estudando a segunda parte, que é conhecendo as fraquezas de Satanás, lutando defensiva e ofensivamente. Na semana passada nós entramos nessa parte, construindo uma defesa invencível. E hoje nós estaremos falando sobre o quarto ponto, que é construindo uma ofensiva de ataque. Vai dar certo? Pronto, pronto. Na aula passada, nós vimos o que é preciso para construir uma defesa contra Satanás, baseado em Efésios capítulo 6, versículo 14 até o versículo de número 17. E Paulo nos dá, nesse texto, algumas instruções, que era, a primeira instrução de Paulo era, quando Paulo está aconselhando, conversando com os irmãos dessa igreja e aconselhando a se prepararem para a batalha, Paulo usa o exemplo de um soldado romano, para que os irmãos ali entendessem. Da mesma forma que Jesus tinha muito costume de usar parábolas para o conhecimento das pessoas que estavam vindo, Paulo ele vai citando o exemplo de algo que era muito comum para as pessoas, para os irmãos daquela época, que era a característica, que era a pessoa de um soldado romano. Ele então começa a dizer que eles precisavam estar cingidos da mesma forma que o soldado cingia. Eles tinham que usar uma couraça da justiça. Eles tinham que estar com os pés calçados, porque os pés, tendo os pés calçados, eles tinham uma facilidade maior para se locomover. E eles precisavam estar usando o escudo da mesma forma que o soldado usava o escudo para combater as flechas com fogo. Os cristãos precisavam usar o escudo da fé para estar combatendo o nosso inimigo. E ele então finaliza dizendo que era preciso também usar o capacete da salvação. Precisamos de grande sabedoria e força, não somente para nos defendermos contra os ataques de Satanás, mas também para tomarmos uma posição ofensiva que o vasculhe e o ataque na força de Deus. E o mais interessante é que Paulo fala para os irmãos em Efésios capítulo 6 que eles precisavam se revestir de toda a armadura, ou somente de uma parte da armadura. A Bíblia diz que eles precisavam se revestir de toda a armadura. Toda. Era impossível um soldado sair para a batalha com alguns ornamentos ou com somente alguma parte da sua vestimenta, da sua tralha de soldado. Ele precisava estar vestido de toda a armadura. Por isso que Paulo usa justamente essa expressão, armadura. E quando nós vamos observar esse contexto dessa palavra, a armadura ela precisa ser completa.
Então, nós estudamos na semana passada que nós precisamos nos defender dos ataques de Satanás, mas também nós precisamos estar preparados para combatê-lo. E é sobre isso que nós iremos falar nessa manhã. Em Efésios capítulo 6, versículos 17 e 18, Paulo está dizendo, usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Paulo passa a nos dizer como fazer isso, apresentando-nos nesse texto, neste capítulo, 3 poderosas armas para a nossa batalha contra o nosso arqui-inimigo. A primeira arma que Paulo destaca aqui seria a espada do Espírito. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é uma peça singular no armamento. Todo soldado, quando ia para a batalha, ele tinha algumas armas, e a espada nunca faltava. Tanto é que, em algumas histórias, dizem que o soldado carregava mais de 2 tipos de espada, uma espada mais longa e uma espada mais curta. Né? Da mesma forma que um soldado, quando vai para a batalha, ele faz o uso de uma arma comprida, aqueles que são militares, que já passaram pelo exército ou pela polícia, sabe como funciona muito bem isso, eles utilizam uma arma de longo alcance, mas da mesma forma não abre mão de uma arma curta, de uma arma que ele possa trazer consigo no seu corpo. Paulo então está dizendo que a espada do Espírito é a palavra de Deus, e um bom soldado ele carrega ela. A espada é uma peça singular no armamento, na luta contra Satanás. Vimos há pouco Paulo destacando alguns equipamentos que era imprescindível para a defesa pessoal e proteção do soldado romano. Agora Paulo cita a espada, que é a palavra. Agora Paulo cita a espada que tinha 2 funções, da mesma forma que a espada, que é a palavra de Deus, também tem mais de uma função nas nossas vidas. E pode ser usada de 2 formas no combate contra Satanás. E quais seriam essas formas? A primeira forma é como defesa. Nós precisamos usar a palavra de Deus se queremos combater o nosso inimigo, se queremos lutar contra Satanás, nós precisamos utilizar como ferramenta de ataque a palavra de Deus. E quando nós observamos na Bíblia Sagrada, o próprio Cristo utilizou desse armamento. A Bíblia diz que quando Jesus foi levado ao deserto, depois de ficar ali por durante 40 dias e 40 noites jejuando, o nosso inimigo, que era Satanás, ele vai até a presença de Jesus e começa a fazer algumas propostas para Jesus, justamente na ocasião em que Jesus se encontrava fraco, porque ele havia passado por sem se alimentar e sem beber. Então, Satanás começa a aproveitar da ocasião, da mesma maneira que ele sempre costuma a fazer com as nossas vidas. Quando ele percebe que nós estamos capengando, desanimando, enfraquecendo, ele começa a entrar com armadilhas, com laços, com ciladas para nós. Mas Jesus mostrou para a gente a maneira correta de nós termos isso. Como é? Usando a palavra de Deus. Quando Satanás começa a oferecer, fazer algumas propostas para Jesus Cristo, o que o Senhor faz? Ele combate isso usando a Bíblia Sagrada. Ele usa o Velho Testamento para responder às questões, às propostas que Satanás havia feito. Quando diz para ele, olha, transforme essas pedras em pão. Cita Deuteronômio capítulo 8, versículo 33, dizendo que nem só de pão viver, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus utiliza a força e o poder que tem a palavra, que é a espada de Deus, para combater o nosso Satanás. Jesus combateu usando a própria palavra. Nós, como agiremos? Nós, como agiremos? Será que nós iremos combater Satanás no corpo a corpo? Será que nós iremos combater Satanás na luta, no mano a mano, no tete a tete, como por aí? Na verdade, não. Raramente, quase nunca. Precisamos ser imitadores de Cristo.
Precisamos da espada do Espírito empunhada em nossas mãos. O Espírito, o autor da palavra inspirada por Deus, nos capacita a interpretá-la e usá-la no momento certo. Satanás não pode vencer um crente que, pela fé, se impunha nas promessas da Bíblia. A fé confia nas palavras. Quando Satanás nos ataca, lança dúvida. Para cada dardo de Satanás, Deus provê uma defesa certeira na sua. Para cada dúvida que Satanás sempre lança nós encontramos uma resposta da parte de Deus contida na sua palavra. Filipenses capítulo, versículo 16 diz-nos assim a palavra do Senhor: tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Portanto, é capaz de salvar de uma vez por todas todos aqueles que se aproximam de Deus. Ele vive sempre para interceder em favor. Então, a única maneira de nós vencermos é como Calvino escreveu, no guardar a palavra de Deus toda a sua inteireza. Sabe o que é mais interessante? É que eu preciso de toda a artifício da palavra de Deus. Primeiro nós aprendemos que a espada, ela é a palavra de Deus. O ponto é, nós precisamos usar a palavra de Deus como uma arma ofensiva. A espada, além de ser um instrumento de defesa, é também um instrumento de ataque. A espada do Espírito é uma arma ofensiva contra. Irmãos, para a gente entender, uma arma ofensiva, está na ofensiva, não é alguém que está se recuando, alguém que está correndo, alguém que não quer arrumar. Está em posição ofensiva, é aquele que está preparado para o combate, é aquele que está pronto para a guerra, é aquele que já está aguardando um contra-ataque inimigo. Combatemos Satanás ao encontrar refúgio aonde? Cristo. Nós o combatemos como uma defesa que não se entrega, mas estamos contra Satanás tomando a ofensiva contra ele. A palavra de Deus, que é a espada do Espírito, ela nos dá direções claras, motivações poderosas, ricos encorajamentos, exemplos positivos que nos equipam para confrontar Satanás. Ou seja, tudo que nós precisamos para combater esse penar, nós encontramos na palavra, nós encontramos na Bíblia Sagrada. Mas para isso, nós precisamos nos familiarizarmos intimamente com a Bíblia. Já parou para observar, irmãos, quanto nós hoje, quando nós acordamos, é uma das primeiras coisas que nós abrimos o olho. Né? Toda a nossa vida se encontra no nosso celular hoje. E-mails, é que eu acredito que a maioria aí, como eu, consegue decorar o número de um parente próximo. Esposa, toda vez que ela vai falar o meu número, que ela vai falar o número dela, ela fala o meu. Temos hoje uma dificuldade de gravar contatos, porque antigamente a gente tinha aquela agenda que a gente carregava. Né? Hoje tudo está no nosso celular, está no alcance das nossas mãos. Então, se nós perdemos o nosso celular, nós ficamos desesperados. A pior sensação que nós temos no dia a dia é quando você não sabe aonde você deixou o seu celular. Mas a nossa lição está dizendo que nós precisamos ter intimidade com a palavra de Deus. Nós precisamos ter essa mesma preocupação. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, precisa estar no mesmo alcance que o nosso celular fica. Porque onde nós estamos, o nosso celular está perto. Está só não na mesa. Fala que não pode ter o celular. Mas o nosso celular está sempre muito próximo da gente. E a palavra de Deus, ela precisa ocupar essa mesma posição. Ainda além, ela precisa estar muito íntima da gente. Nós precisamos ter intimidade com ela, conhecer ela intimamente.
O salmista diz que, Salmo 1, versículo 2, a parte B, que bem-aventurado é o varão. Só no primeiro, bem-aventurado é o varão que não nem se assenta na roda dos escarnecedores. Parte B, a Bíblia Sagrada, ela precisa ter posição nas. Nós precisamos ter o prazer de estar meditando nela de dia, de noite. O profeta Oséias disse que o povo de Deus se corrompe por quê? Porque falta. Mesmo profeta, alguns versículos adiante, ele conheçamos e prossigamos em. Nós não queremos nos limitar na medida que nós procuramos relacionarmos com Deus, meditando na palavra. Nunca vai chegar um momento que nós iremos falar assim: olha, acabou, mais nada que a Bíblia possa me oferecer, não tem mais nada que a palavra possa me oferecer, esgotei. É impossível, porque ela é uma palavra viva, todo dia ela tem algo novo para as nossas vidas. Na sexta-feira, antes da vigília, eu estava conversando com ele, estava me falando como tem sido prazeroso para ele meditar na palavra de Deus, e após dia encontrando resposta. E após dia, quando você bate o olho, parece que você encontrou algo novo, porque é isso que Deus tem para nós na palavra dele. Todos os dias ele tem algo novo para nós. Todos os dias a palavra de Deus tem uma ferramenta nova para as nossas vidas. Então nós precisamos ter prazer na lei do Senhor, estarmos nela de dia e noite. Aos cegos, é um livro comum, cheio de erros. Mas nas mãos do Espírito, a Bíblia é poder. O Espírito se deleita em abrir o nosso pensamento com a sua palavra. Ele nos ensinará como usar a espada. O Espírito tem prazer, o Espírito tem prazer de instruir, dar direcionamento, como proceder no nosso dia a dia, na nossa trajetória, na guerra diária que é lutar contra Satanás. A dependência do Espírito, use a espada da Bíblia para se firmar no chão de Satanás, para fustigá-lo, atacá-lo, arrancá-lo, expulsá-lo do campo. Palavra de Deus. A segunda arma que o apóstolo nos apresenta aqui é estar orando no Espírito. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos. Martinho Lutero disse: a oração é um forte fortaleza da igreja, é a arma cristã. Irmãos, para observar. Qual será que é o tipo de armamento que eu tenho utilizado no meu? Qual será que é o tipo de armamento que eu tenho utilizado no combate contra na luta diária contra? Porque é uma luta constante, é uma luta diária. A Bíblia diz que a todo momento o nosso inimigo está ao nosso derredor, procurando uma oportunidade, uma ocasião contra. E Martim está dizendo aqui que a oração ela é um forte muro, uma fortaleza da igreja. É a arma do. Será que estamos sendo? Estão? Será que nós estamos agindo da maneira correta, preparado para o combate, para a batalha? A oração é essencial, porque toda a peça da armadura cristã será inútil sem a oração. Todas as armas sem a oração seriam mesmo que um bom soldado sem um colete à prova de bala, sem um capacete, sem munição. Na vida real isso não funciona. Nos filmes, temos um bom soldado conseguindo combater com inúmeros homens armados e pelos. Mas na vida real não é assim que funciona.
certeza que, por melhor que seja o soldado e mais hábil, mais preparado para a batalha, para o combate, experiências em diversas guerras, ele nunca sairia sem o seu colete à prova de bala. Ele nunca sairia sem um capacete. Eu tenho certeza que o soldado ele está sempre preocupado com a sua proteção individual, porque é impossível dele proporcionar segurança e proteção para alguém se ele não estiver preparado. Eu tenho um primo que ele trabalhou nas Forças Especiais do Exército Brasileiro. Falava algumas coisas para a gente que a gente não sabe no dia a dia. Diz que numa intervenção que eles fizeram numa favela, o companheiro dele de equipe levou um tiro de fuzil na cabeça que o capacete não suportou aquilo. Foi uma das piores experiências do meu primo em combate, foi aquela, todo o treinamento, toda a preparação, tudo que ele havia passado de experiência. Nada daquilo foi suficiente para ter dele. Então, um bom soldado, ele nunca sai faltando o equipamento necessário para o combate. Sair sem a preparação seria o mesmo que Davi lutar contra Golias usando a armadura de Saul, assim como ele ofereceu. Lutar contra o inimigo não usando a armadura não tem efeito. E a oração precisa ser uma arma que está sempre constante nas nossas vidas. A oração precisa estar aliada com a palavra de Deus. Eu não posso somente viver uma vida inteira de oração se eu não tenho um relacionamento, se eu não medito de dia e de noite, como o salmista diz, a palavra do Senhor. Se eu não tenho intimidade com a palavra de Deus. A oração precisa estar aliada à palavra de Deus. Paulo nos dá aqui 4 instruções. Primeiro, devemos orar em todo o tempo. Quando nós pegamos esse versículo 18, a ideia que nós temos é, quando Paulo está aconselhando os irmãos, ele diz, olha, use a couraça, use a espada, tenha os pés calçados, use o escudo da fé. Paulo vai destrinchando, vai detalhando tudo isso. Mas quando ele chega no versículo de número 18, a ideia que nós temos é que Paulo está dizendo, agora, com toda essa armadura que vocês têm, junte com a oração. Parece que o que Paulo está tentando dizer para a gente é, estejam preparados, estejam armados, estejam com a espada que é a palavra de Deus. Agora pegue tudo isso, junte com a oração, tempo. Paulo está dizendo, junte a oração a todas essas graças para a sua defesa contra os seus inimigos. Isso em todos os momentos e em todas as ocasiões e no meio de todos os empregos, orando interiormente sem cessar. O escritor, ele, por exemplo, quando cita aquela parábola da viúva que estava importunando, Lucas capítulo 18, verso 31, a Bíblia faz questão de dizer que Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam o quê? Orar sempre. A nossa posição precisa ser de estar sempre em oração, constantemente. Ontem eu recebi uma resposta. A gente vem orando por algo, eu recebi uma resposta. Mensagem para minha esposa dizendo, olha, a gente é tão difícil, né? Porque quando você começa a apresentar algo, a maioria das respostas que você começa a receber são respostas negativas. Os contra-ataques são sempre negativos. Os levantes são sempre negativos. Você não começa a receber encorajamento daquilo que te cerca. Mas Jesus, ele nos dá um segredo aqui de orar sempre. Eu continuo crendo. Eu continuo esperando. Independente se no contexto as respostas estão. O de Cristo é sempre, sem desanimar. A oração é um tema central nos ensinamentos de Jesus. Nos deparamos sempre com Jesus falando acerca. Esta frase ressalta a necessidade de comunicação com Deus. A ideia de orar aqui que Paulo nos mostra em todos os momentos sugere um estilo de vida de oração.
não limitando a horários específicos. Quando, numa certa época, algum grupo de pastor na Escócia se reuniu para poder debater justamente aquilo que Paulo queria dizer em Tessalonicenses, verso 17, de orar e sem cessar. Eles ficaram durante muito tempo ali debatendo isso, tentando achar uma resposta, tentando vasculhar esse versículo para encontrar algo. Depois de muito tempo, essa reunião, os pastores que Elias estava vindo lado ali, que estava da casa, fala para ela assim: o que você entende de orar e sem cessar? Simples. É o que eu faço todos os dias. Eu acordo, que eu vejo o sol, eu falo: Senhor, que o sol da justiça, os seus raios venham curando. Quando eu estou limpando o pó da casa, eu falo: Senhor, da mesma forma que eu estou limpando, a tua palavra que está limpando a minha. Quando eu estava preparando um refresco para os senhores aqui, eu dizia: Senhor seja um alimento para a minha vida, para a minha alma. Ela então entendeu aquilo que aqueles pastores estavam procurando. E orar sem cessar não é ficar o tempo todo, mas é ter um estilo de vida. É trazer isso para o nosso dia a dia. É você estar fazendo algo, dirigindo, trabalhando, estudando, com seu pensamento ligado aos céus a todo momento, falando com o Senhor. Quando nós pegamos Paulo aconselhando os irmãos aqui, nós conseguimos claramente alinhar a exortação. Capítulo 5, verso 17, quando ele diz: orai. Melhor ainda, né? Nós estamos orando sem cessar, nós estamos guardados, né? Nós estamos nos livrando de problemas, de pecados. Temos de orar com orações e súplicas. Há uma diferença entre oração e súplica. Alguns pensam que orar significa falar com Deus para obter alguma coisa. Outros imaginam que súplica é um tipo de oração, uma oração específica para evitar. São duas. Eu preciso de algo, não. Eu preciso de um livramento. Não, nesse caso é brincadeira, irmãos. Súplica transmite a ideia de uma oração continuada com súplicas fortes e incessantes, até que o mal seja evitado ou o bem seja comunicado. Ore de coração suplicando em sua oração, ore de verdade. O escritor ele fez um comentário aqui que é incrível. Tragicamente, muitas vezes nós falhamos miseravelmente no uso da arma da oração. Satanás pode até cochilar junto à nossa oração de frases vazias. A nossa oração ela precisaria afugentar o inimigo. Mas muitas vezes a nossa oração vazia, aquela oração rápida, aquela oração sem dedicação, aquela oração de oi Senhor, estou aqui, ou aquela oração do almoço, a mesma oração de ontem, amém. Qual estilo de oração eu tenho adotado? Será que eu tenho adotado para a minha vida um estilo de oração que eu me relaciono durante todo o dia com o meu Deus? Será que o meu estilo de oração é um tipo de oração que ele coloca o inimigo para correr? Porque ela demonstra que eu tenho intimidade constantemente, a todo momento. E a minha oração demonstra que eu tenho procurado fugir da minha vida de pecado para viver de uma maneira que agrade a Deus. Paulo diz, como terceiro exemplo, orar com toda a oração. Isso significa orar reconhecendo Deus em todos os seus caminhos e confiar que Ele dirigirá os seus passos. Refere-se aos tipos de oração que são realizados em público, no armário, nos negócios, no caminho, no coração, sem nenhuma voz ou com a voz do coração. Orar com toda a oração. Vocês perceberam que um dos exemplos aqui, de onde orar, fala para orar no armário? Perceberam isso? Alguém já orou no armário, irmãos? Não? Já? Certeza. Essa expressão no armário que é orar no quarto. Aquele
Exemplo que Jesus nos deu lá em Mateus 6. Entra no teu quarto, fecha a porta. Quando nós pegamos o da palavra, está guardadinho. Todos vocês, em nome de Jesus, já oraram no armário. Orem no Espírito, ou com a ajuda do Espírito Santo. Talvez possa significar que não é para ser uma oração meramente formal, mas quando o Espírito e o coração banham. Romanos capítulo 8, verso 26 diz assim, que o Espírito nos ajuda a orar em nossas enfermidades e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos concede a fé e nos ajuda a expressar nossas necessidades com pensamentos em oração. Esse tipo de oração aqui é aquela oração que eu tenho certeza que todo mundo passou por ela. É aquela oração que você já não tem mais nada para falar para Deus. A luta está tão grande, que o problema está tão pesado, que o fato é pesado, você só se coloca na presença de Deus para orar. Nesse momento, o Espírito entra, faz a tradução, como a Bíblia está dizendo, ou como uma canção antiga que tá? Medos inexprimíveis que palavras não podem. Leva a Deus a mim. A oração é a prática central na vida de um crente, refletindo o relacionamento pessoal com Deus. Na tradução judaica era muito comum a prática diária de oração, frequentemente realizada em vários ambientes, nas sinagogas, nas praças, em casa, embaixo das árvores. Jesus enfatiza a importância da sinceridade no coração, contrastando com as práticas hipócritas de alguns líderes do seu tempo que oravam por reconhecimento. A oração não pode ser nosso trabalho casual, mas nosso trabalho diário, nosso hábito, vocação. Temos de nos ligar na oração. Vigiar com perseverança. O verdadeiro soldado tem de vigiar em seu posto. Tem de estar de guarda, atento e alerta. Irmão, vocês já viram quando a gente está aí stalkeando? A gente pega aqueles soldados dos palácios lá em Londres e as pessoas eles estão sempre em posição de guarda, às vezes em pé ou às vezes a cavalo. E as pessoas muitas vezes querem tirar foto, chegam e querem conversar, chamar a atenção, ou quando a gente passa na porta de algum batalhão, de algum quartel, e todo momento um soldado ali o tempo todo em guarda, está atento. Nada pode distraí-lo. E Paulo está dizendo que a nossa conduta precisa ser justamente essa do combate na ofensiva contra o nosso inimigo. A nossa conduta tem que ser de estar em vigilância constante. Nada pode nos distrair. Igualmente, o soldado de Cristo tem de vigiar e orar para se livrar dos ataques de Satanás. O interessante é que Paulo começa o capítulo 6, verso 18, com oração e vigilância. Oração e vigilância. Da mesma forma que a palavra de Deus tem que estar em conjunto com a oração, agora a oração ela precisa estar constantemente em conjunto com a vigilância, porque elas são inseparáveis. Conselho de Jesus, vigiar e orai. Só vencemos Satanás se vigiarmos e orarmos. Isso fazemos das seguintes formas. Primeiro, estando constantemente atentos, conscientes do que acontece em nossos corações, nossas famílias, nosso lar. Temos de estar conscientes das necessidades da nossa igreja, dos filhos de Deus. Precisamos estar conscientes das necessidades de nossa cidade, estado, nação. Precisamos estar conscientes do que acontece no governo e no mundo. Precisamos ampliar o nosso senso de consciência, pois isso nos dará material para intercessão. Interessante isso, né, irmãos? Porque muitas vezes a gente para orar, naquele nosso período de oração, e a gente, depois de leitura da palavra de Deus, lendo o nosso devocional, a gente ora um tempinho muito rápido, porque são muitos deveres,
ou porque você começa a orar e parece que os pedidos, os assuntos acabaram, terminaram, não tem mais nada. Mas Paulo está nos mostrando aqui que se nós pararmos para observarmos o nosso contexto, nós vamos ter muitos motivos de oração. Não só pelas nossas necessidades básicas, como Jesus nos ensinou, mas também de estar intercedendo pelos nossos familiares, pelos nossos irmãos, pela nossa igreja, pela sociedade que nós vivemos, pela escola dos nossos filhos, pelo trabalho do meu marido. Então, se nós pararmos para observar o nosso contexto diário, nós temos muito motivo para orar. Segundo, intercedendo por outros. Devemos orar pelos pastores e pelo progresso do evangelho. Paulo pede por isso em Efésios 6, versículos 19 e 20. Devemos também fazer súplica por todos os santos. Nunca seremos mais como Cristo do que quando estamos envolvidos em intercessão de todo o coração. Beck disse: muitos de nós não chegamos ao campo missionário com os nossos pés, mas podemos alcançá-lo nossos. Sabemos que missão é feita de 3 formas: os pés dos que vão, os joelhos que se dobram, com as mãos daqueles que contribuem. Então nós precisamos estar investidos, precisamos estar dentro desse processo. Ao vigiar em todas as coisas. Como escreveu Bondes, vigiar é a resposta-chave da segurança. Temos de estar acordados e alertas, não somente como quando vimos suas formas e tememos sua presença, mas alertas por não enxergar quando ele não quer ser visto, repeli-lo quando ele não aparece em qualquer uma de seus 10.000 disfarces e enganos. E é este curso sábio e seguro. Às vezes você passa muito tempo orando, né, por algo na sua vida, libertação do seu filho, por dos seus parentes. São muitos os nossos propósitos de oração. A gente passa muito tempo orando, muita luta, como se diz, o crente diz. Só que tem uma época da vida da gente que parece que está tudo muito certinho, tudo muito tranquilo, as coisas estão indo bem, né? O salário está bom, os filhos estão bem, a doença não bate na porta, a gente fica tranquilo, a gente fica acomodado. Mas bom está dizendo aqui que a gente precisa justamente estar em alerta, porque nem sempre o diabo ele só vem em situações de problema, de lutas, de desastres, de divórcio, de enfermidades. Ele vem também quando as coisas estão muito tranquilas. Lembra de Jó? A Bíblia diz que Jó estava tranquilo, as empresas bem-sucedidas, os filhos bem, os animais produzindo. Só que num certo dia, o problema bate a porta. Toda a diferença que aconteceu na vida de Jó, na conduta de Jó, foi justamente por causa da forma que ele conhecia Deus. Então nós precisamos estar sempre vigilantes, porque esse é o curso sábio e seguro. Irmãos, levante-se por Jesus. Soldados bem equipados de Paulo em Efésios 6. Foi mais rápido um pouco. O soldado bem equipado de Efésios 6 nos oferece um retrato completo de como lutar contra Satanás. A dependência do Espírito, a força de Cristo, utilize cada peça da armadura da oração em cada dia. Lembrando o que disse Samuel Rutherford. O diabo é apenas um esgrimista mestre na mão de Deus para nos ensinar a usar as nossas armas. Ou seja, o diabo está nas mãos de Deus. E Deus está. Hein, irmãos? Hein? Perguntas? Comentários?
Não falta assunto, né? Orar aí sem cessar. Amém, irmãos? Amém? Feche os seus olhos. Vamos, vamos orar? Orar. Cada arma aqui. Pai querido, Deus Santo, obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã. Obrigado por esse. Pai, como é gratificante, Senhor, podermos falar acerca da tua palavra. E como é gratificante, Pai, olhando na tua palavra, nós encontrarmos respostas, encontrar arma para o nosso dia, para a nossa batalha diária. Nós te pedimos em nome de Jesus que o teu Espírito, Pai, continue nos inquietando, ó Deus, para que nós possamos justamente basear a nossa vida dessa forma, estando revestido com as armas da tua palavra, fazendo uso da espada que é a palavra, fazendo uso da espada que é a tua palavra, estando vigilante a todo momento, tendo uma vida de oração e fazendo o que Paulo sempre diz, orando sem cessar. Meu Deus, muito obrigado por esse momento, ter uma manhã abençoada e também um culto abençoado. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém.